Você já se perguntou se a forma como você se veste ou a maquiagem que você usa podem ser pecado? Muitas igrejas proíbem, outras liberam. Mas qual é a verdade? Será que Deus realmente se importa com a nossa aparência exterior? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na Bíblia para descobrir a resposta definitiva. E eu garanto, quando você terminar de assistir, vai entender de uma vez por todas se um cristão pode ou não usar maquiagem e roupas modernas. Desde os tempos antigos, a maneira como as pessoas se vestem tem sido um tema de debate dentro das igrejas. Algumas denominações acreditam que roupas modernas, maquiagens chamativas e até acessórios podem ser uma forma de vaidade e, por isso, são condenáveis. Outras afirmam que não há nada de errado em cuidar da aparência, desde que isso não se torne um ídolo no coração. Mas como saber quem está certo? Será que há uma resposta clara nas Escrituras? Ou tudo se trata de interpretação pessoal? A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia não menciona diretamente maquiagem ou vestuário moderno, até porque na época as vestimentas e adornos eram muito diferentes dos dias de hoje. No entanto, existem versículos que são frequentemente usados para defender ou condenar o uso de certos tipos de roupas e maquiagens. Um dos mais citados é 1 Timóteo 2:9, que diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com tranças nos cabelos, nem com ouro ou pérolas ou roupas caras. Aparentemente, esse versículo sugere que o uso de enfeites e roupas sofisticadas não são bem vistos por Deus. Mas será que isso significa que qualquer tipo de maquiagem ou vestimenta moderna é pecado? Para entender melhor, precisamos analisar o contexto da época. Paulo estava falando para uma sociedade onde a vaidade e o luxo eram símbolos de status e orgulho. Muitas mulheres daquela época usavam adornos excessivos, não apenas para se embelezar, mas para demonstrar superioridade social. O problema, então, não era a maquiagem em si, mas a intenção por trás do uso dela. Outro versículo muito citado é 1 Pedro 3:4, que diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, mas deve estar no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aqui, Pedro não está proibindo o uso de adornos, mas está enfatizando que a verdadeira beleza de uma mulher não vem do que ela veste, mas do seu caráter. Isso significa que uma mulher pode usar maquiagem ou roupas bonitas, desde que sua verdadeira identidade não esteja limitada à aparência exterior. Agora, vamos analisar os dois lados desse debate. Os que acreditam que maquiagem e roupas modernas são pecado, geralmente argumentam que a vaidade pode levar ao orgulho e ao afastamento de Deus. Além disso, dizem que certos tipos de vestimentas podem ser sensuais demais e gerar desejo nos outros, o que poderia se tornar uma pedra de tropeço. Em contrapartida, aqueles que defendem o uso de roupas modernas e maquiagem dizem que o problema não está no que se usa, mas sim na motivação por trás disso. Se a intenção é simplesmente se cuidar, se sentir bem e não gerar escândalo, então não há pecado algum. Outro ponto importante a considerar é a cultura e o tempo em que cada versículo foi escrito. Muitas das passagens bíblicas foram direcionadas a um contexto específico, onde as regras sociais e religiosas eram diferentes das que temos hoje. Se voltarmos ainda mais no tempo, veremos que em algumas culturas bíblicas, tanto homens quanto mulheres usavam vestimentas longas e adornos de ouro, e isso não era necessariamente condenado. Então, até que ponto podemos dizer que o que era aplicado naquela época deve ser seguido nos mínimos detalhes nos dias de hoje? Agora, trazendo essa questão para os tempos modernos, precisamos refletir sobre como a vestimenta e a maquiagem impactam o nosso testemunho cristão. Muitas pessoas julgam a aparência exterior sem considerar o coração. Mas Jesus nos ensina que não devemos julgar segundo as aparências, e sim segundo a justiça, João 7:24.
Ou seja, antes de apontar para alguém e dizer que o que ele veste ou usa é pecado, precisamos analisar se isso realmente está afastando essa pessoa de Deus. O que a Bíblia realmente condena não é o uso de adornos ou roupas bonitas, mas a idolatria da aparência. Se alguém coloca sua beleza acima de Deus, isso sim pode se tornar um problema. Isso vale para qualquer coisa na vida, seja dinheiro, trabalho ou até mesmo a busca por um corpo perfeito. Deus quer que nosso coração esteja nele e não nas coisas passageiras deste mundo. E há outro fator que não podemos ignorar: o equilíbrio. O cristão é chamado para viver com moderação em todas as áreas da vida, inclusive na forma de se vestir e se apresentar. Isso não significa que uma mulher cristã não pode se maquiar, ou que um homem cristão não pode usar roupas elegantes. Significa que tudo deve ser feito com sabedoria e sem exageros. Mas então, qual é a resposta definitiva? A verdade é que a Bíblia nos ensina que Deus olha para o coração e não para a aparência exterior. Se vestir bem e usar maquiagem não são pecados por si só. O que pode ser pecado é a intenção por trás disso. Se uma pessoa usa maquiagem ou roupas modernas para se exibir, alimentar o orgulho ou chamar atenção de maneira errada, isso pode se tornar um problema. Mas se a intenção é simplesmente se cuidar, se sentir bem e apresentar uma boa aparência, não há nada de errado nisso. A grande questão que todo cristão deve se perguntar é: isso me afasta de Deus? Isso faz com que as pessoas vejam mais a mim do que a Cristo? Se a resposta for sim, talvez seja necessário rever algumas escolhas. Mas se for algo que não interfere na sua comunhão com Deus e nem desvia os outros, então não há condenação. Afinal, o que importa para Deus não é o que está por fora, mas sim o que está dentro do nosso coração. Para concluir, precisamos lembrar que o cristianismo não é uma lista de regras externas, mas sim uma transformação interna. Quando estamos em Cristo, buscamos agradá-lo não por imposição, mas por amor. Então, antes de se preocupar com o que os outros vão pensar sobre sua aparência, pergunte-se: isso agrada a Deus? Isso reflete o caráter de Cristo em minha vida? Se sua resposta for sincera diante de Deus, você já sabe qual caminho seguir. E agora eu quero saber de você, o que você acha sobre esse assunto? Você acredita que maquiagem e roupas modernas podem ser pecado? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre isso. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa saber dessa verdade. Nos vemos no próximo vídeo.